Olá! O Papo Literário de hoje é com a jornalista e escritora Giuliana Bruni. Ela tem participação em 2 livros, já ganhou concurso literário, tem um canal de poesias no YouTube e também é professora de escrita criativa. Obrigada, Gil, por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco hoje. Bom, queria começar assim, lá do princípio, né? Tu lembras, assim, quando começou o teu interesse pela literatura? Então, primeiro agradeço, né, a participação, o convite, primeiramente. Bom, o meu interesse assim, pela literatura começou quando eu tinha uns 12, 13 anos, né? As minhas primeiras leituras assim, começaram com um romance assim, infanto-juvenil. E logo ali pelos meus 12, 13 anos que eu comecei a esboçar alguns textos, assim, que começou a surgir o meu interesse maior pela parte da escrita, né? Mas a literatura em si já foi com essa idade, assim, 12, que comecei a ler. E tu lembras, assim, quem te inspirou, ou se tu foi sozinha na biblioteca da escola, como é que foi, assim, que memória tu tem desse primeiro período de contato e paixão pelos livros? Eu lembro quando eu estava no colégio, ainda no ensino fundamental, ali pela 4ª, 5ª série, tinha algumas atividades, né, nas aulas de português, de leituras, assim, leituras, fichas de leitura que tinha que fazer. Então eu tenho muita essa memória também de ir na biblioteca, mas era, assim, bem esporádico, né, não tinha um hábito muito regular. Então eu lembro que veio bastante também, assim, os incentivos, digamos assim, o incentivo veio bastante da família, assim, a minha mãe também teve formação em letras, né, então sempre me incentivou bastante a ler, assim. E sempre aquela coisa bem livre, assim, de eu escolher o tipo de livro que eu queria ler, né, e quando a gente é adolescente a gente vai indo aos poucos, assim, descobrindo o que a gente gosta, então eu comecei por aí, assim. E tu lembras, assim, do que tu gostava de ler na época? Olha, as primeiras leituras, assim, foram, por exemplo, a série do Harry Potter, né, foi as primeiras leituras. Eu gostava também de poesias, alguma coisa assim, também pegando os livros da minha mãe, pegava Vinícius de Moraes, poesia, comecei por aí. E alguns romances infanto-juvenil, assim, né, então era um pouquinho de cada coisa, então, delineando o perfil, né. Bom, e os teus primeiros textos, assim, tu lembras o que te fez sentar e escrever mesmo? Eu vou escrever um texto, ou era mais pra escola, como é que foi? Então, as primeiras memórias que eu tenho, assim, é dali quando eu tinha uns 13, 14, que eu comecei a escrever como forma de desabafo mesmo. Mas o meu primeiro contato, digamos assim, com a escrita mesmo, mais crua, mais espontânea, foi com os diários. Então eu tinha essa cultura, assim, do diário desde criança. Acho que a minha geração, assim, a nossa geração tinha muito isso, assim, de começar de escrever, né, diários e falar sobre a rotina mesmo, sobre o dia a dia, sobre, enfim, usar a escrita como desabafo. Então, eu sempre considero, assim, os diários como escrita também, mesmo que seja uma escrita que daqui a pouco não busca uma poeticidade ou não busca essa escrita criativa, né? Era uma escrita mais crua, mas eu acho que desde os meus 10, 11 anos eu busquei essa escrita, assim, dos diários. Ali pelos 13, 14 eu comecei a escrever alguns textos, assim, mais, digamos que inspirado por algum assunto, algum motivo, assim, né? Então, na escola era muito voltado mais para redação, né? Aquela coisa mais da produção dissertativa. Então eu tentava buscar, assim, um estilo de escrita que eu gostasse mais, que eu me identificasse, assim. Mas ainda também não tinha muito conhecimento do que eu estava escrevendo, então eu escrevia de uma forma espontânea e depois eu ia ajustando, vendo o que eu gostava, o que eu não gostava, assim. E aí nessa época, eu produzia mais sobre, eu acho que mais sobre o cotidiano de uma adolescente, assim, né? Com 13, 14 anos a gente também não tem muito arsenal. Mas aí eu escrevia sobre, mais como forma de desabafo mesmo, assim, né? Sobre... mas dramas a gente tem bastante, na verdade. Sim, então eu trazia esses dramas, assim, pra escrita, sabe? Foi que eu comecei. E aí eu deixava muitos textos guardados, assim, literalmente na gaveta, né? Então eu escrevia muito à mão e guardava, assim, na gaveta, nessa idade, assim. Quase não mostrava pra ninguém, assim, praticamente, bem raro, assim. E a tua opção por cursar jornalismo tem a ver com esse gosto pela literatura ou não? Tem bastante, assim. Eu comecei a perceber já ali pelo meu ensino médio, né, quando chegou o 3º ano, eu tinha que decidir que curso eu ia fazer. Eu comecei a perceber que desde a infância já vinham alguns elementos, assim, junto comigo. Um deles, em primeiro momento, foi a questão da rádio, né, que não está tão vinculada à literatura, mas, enfim, tem a questão da comunicação em si, né, que era, quando eu era criança, eu participava, às vezes, nos finais de semana, tinha um programa de rádio aqui em Bagé, que eu participava, que era o Baby Sunday, na Delta e tal, e eu ia lá e tinha esse contato com esse espaço de comunicação, assim. E eu brincava muito na infância, assim, de gravar programas de rádio nas fitas, né, e, enfim.
fazia esses programas, assim. Então eu já brincava de jornalista quando eu era criança. E depois, ao longo do tempo, ali pela quarta, quinta série, fazia revistas com colagens, tipo os fanzines, os artefatos de palavras, que hoje eu faço com os alunos aqui nas oficinas de escrita da Casa Pitanga. Quando eu era criança, eu já fazia essas colagens em revistas, assim, como se fossem revistas artesanais mesmo. Então até hoje eu tenho guardado, assim, essa revista e essas produções. Aí eu comecei a me dar conta, assim, né, das brincadeiras com rádio, da produção literária, e criava textos com essas colagens também. Aí eu comecei a perceber, não, sempre gostei da escrita, aí depois veio esses textos mais espontâneos. Aí eu fui realmente, assim, mais pro lado né, decidi cursar jornalismo por causa da questão da escrita, assim, do rádio também, mas a escrita veio em primeiro lugar. Pesquisando um pouco, né, sobre a tua atuação, eu percebi que tu tem um gosto bem forte pelo jornalismo literário. Embora o jornalismo te dê várias opções de atuação, né, que foto, vídeo, dentro do jornalismo impresso são vários assuntos, tu pode falar desde economia até amenidades, né? Mas tu optou pelo jornalismo literário, né? Como é que foi que tu conheceu esse nicho dentro do jornalismo, assim, né? Como é que foi esse teu interesse, qual é essa história? Durante o curso, né, durante a graduação de jornalismo, eu comecei a pesquisar mais sobre jornalismo literário, apesar de na faculdade não tinha essa disciplina específica. Eu comecei a pesquisar um tema, principalmente para o TCC, né, para o trabalho de conclusão de curso. E aí eu comecei a ver assim, que a minha área de interesse assim, foi para esse lado, porque como eu já gostava de literatura, já tinha essa paixão assim, pela literatura, eu comecei a ver como que eu posso unir as duas, né? E aí eu comecei a pesquisar mais sobre jornalismo literário, já tinha ouvido falar, e aí eu comecei a ler mais a fundo, assim, né? Ler alguns autores, e aí já fui conversar com o meu professor orientador, né? Na época foi o Fernando Goss, que é um jornalista, né? E aí ele foi me indicando algumas leituras, eu comecei a me aprofundar mais e vi, não, é essa área que eu quero pesquisar. E aí eu comecei, então, a fazer esse caminho, primeiro pela pesquisa, para depois começar a praticar, assim, a escrever jornalismo literário. Mas durante a graduação eu atuei em outras áreas, assim, né, de televisão, rádio, jornal impresso e assessoria, assim. Mas aí na pesquisa eu me aprofundei mais no literário mesmo, jornalismo literário. Mas se tu pudesse escolher, seria o que tu escolheria para a prática? Acredito que sim, assim. Claro que com o tempo a gente vai mudando bastante, né, a visão, principalmente hoje, assim, pensando na questão do mercado de trabalho, eu penso muito sobre essa questão das adaptações, né. Mas, sim, se pudesse escolher, assim, trabalharia mais voltada a jornalismo literário, daqui a pouco em revista ou até em revista digital, site, né? Tem algumas produções de jornalismo independente, assim, bem interessante. Mas foi bem esse caminho, assim, primeiro na pesquisa, aí comecei a me encantar. Quanto mais eu lia, assim, me aprofundava nas leituras teóricas, aí mais eu comecei a me interessar pelo jornalismo literário, né? Uhum. E como é que tu vês esse espaço, né? Porque a gente está... O jornalismo ele está sempre em transformação mesmo, mas é que no momento, assim, estão fechando revistas, que a revista é um espaço, é um dos principais espaços que tem para o jornalismo literário. As pessoas consomem informações mais rápidas, mais menores, né? Pela internet e tudo mais. E como é que tu vê esse espaço, assim, hoje? Então, eu vejo muito que a maioria digamos, das produções, elas não terminam, elas migram, né? Então, eu vejo muito isso, assim, por exemplo, tem revistas fechando, mas tem muito conteúdo migrando para a internet. Então, tem muita coisa no digital mesmo, assim. Tem sites alternativos, assim, sites de revista online mesmo, né? Então, hoje eu vejo que essa seria uma alternativa. Daqui a pouco os textos não vão continuar sendo tão longos, né? Mas eles podem ir se adaptando, né, para esses novos espaços, assim, como internet, né, como sites e revistas digitais, assim. E, assim, qual foi a tua primeira aparição para o público, né? Quando é que foi a primeira vez que tu escreveu alguma coisa que as pessoas puderam ter acesso? Então, em 2009, quando eu passei no vestibular, né, para jornalismo, eu comecei a cursar lá em São Borja, na Unipampa, fiz 2 anos lá. E bem nessa época eu já tinha muitos textos guardados, assim, desde os meus 13 e 14, ali eu já estava com 17 para 18 e eu nunca tinha mostrado nada. Aí eu decidi, não, agora que eu estou entrando no curso, eu quero ter esse feedback, né, de algumas pessoas. Aí eu resolvi criar o blog, que é o Meu Mundo das Palavras, assim, ficou até hoje esse nome, que foi, né, eu criei quando eu era adolescente, mas tudo certo. E aí criei, na época, foram os primeiros textos que eu publiquei, assim, eram crônicas, eu escrevia mais crônicas e poesias, assim. E aí, depois ali do blog, eu comecei a divulgar, né, em outras redes, assim, mostrar para algumas pessoas. E foi aí que eu tive mais essa primeira aparição, digamos, né, esse primeiro contato, assim, com outras pessoas lendo, para além dos amigos e familiares, assim. Uhum.
Bom, a primeira obra da qual tu participou, que é a coletânea O Ventre do Verbo, foi a partir de um prêmio literário que tu ganhou, né? Então eu queria que tu nos contasse um pouco sobre foi um conto que tu escreveu, né? Como é que conto foi esse? O que te levou? Não, acho que tá bom para escrever num concurso literário. Como é que foi a história desse conto? Então, bom, esse conto que se chama, é meio longo o título, né? Queria pintar a verdade com letras coloridas na parede verde do meu quarto. Eu escrevi sobre um personagem, na verdade um personagem protagonista, assim, o Otávio. E ele conta um pouco sobre a visão dele de mundo, sobre algumas questões bem simples assim do cotidiano mesmo, né? Sobre amizades, paixões e tal. E traz essa visão assim de um adolescente, né, que está tentando se descobrir, assim, tentando saber quem ele é, sabe? Enfim, eu trago um pouquinho dessa problematização existencial assim do personagem. Mas eu primeiro escrevi esse conto, assim, não pensando diretamente para o concurso, eu escrevi ele e ele estava lá guardado. E aí surgiu esse concurso do Sintrajuf, né, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário Federal do Rio Grande do Sul, e aí eles abriram esse concurso então, e eu pensei, eu tenho esse conto, né, tinham 3 categorias, que era poesia, conto e crônica. E eu resolvi escrever, assim, mas foi bem descompromissado, digamos assim, vou escrever e vou ver, né, o que vai acontecer. E aí quando me chamaram, né, eu fiquei em 3º lugar nessa categoria, na categoria do conto, mas eu fiquei muito feliz, assim, né, foi muito emocionante. Enfim, né, concorria em todo o estado, eram mais de 200 ou 300 inscritos, se não me engano, na época. E foi bem legal, assim, porque foi realmente uma produção, né, algo que eu ia deixar só ali no blog, enfim, não ia talvez atingir tantas pessoas, né. E aí ele resultou no livro, né, e tu participou da sessão de autógrafo na Feira do Livro de Porto Alegre, que é a maior do estado, né, como é que foi essa experiência, assim, a primeira vez como autora? Foi bem interessante, assim, na época eu acho que estava caindo a ficha ainda, sabe, porque foram 2 situações, 2 momentos, né. Primeiro foi o momento da premiação, que daí foi ali no Centro Cultural Érico Veríssimo, e aí eu recebi o troféu, né, todos os participantes da antologia receberam, e aí depois era dali 1 ou 2 semanas que ia ter mesmo a Feira do Livro, né. Então foi bem interessante, assim, ter esse espaço lá em que as pessoas vinham, conversavam, né, um pouco, assim, queriam saber mais sobre a obra, e aí pegavam autógrafos, assim, foi bem interessante, bem legal, sabe. Bom, em 2018 foi lançado o livro Confinados e Externados 2, aqui em Bagé, do qual tu também participou, né? O que te levou a participar desse projeto? Como é que funcionava esse projeto? Então, o ano passado eu recebi o convite do Eliezer Moura, né, que é o mentor, assim, o organizador do Confinados e Externados, e estava no 2º volume, né, nessa 2ª edição. Aí, enfim, ele fez esse convite, eu aceitei o convite e produzi esse texto. Esse também era um texto que eu tinha produzido há pouquíssimo tempo. Ele me disse, olha, o Confinados e Externados tem como objetivo, assim, publicar textos que estão realmente guardados, né, que estão engavetados, assim. E aí eu lembrei desse texto que eu tinha produzido há pouco tempo, então coincidentemente encaixou no projeto, assim, que se chama Societá. E eu achei que tinha a ver, assim, com esse projeto, né, e, enfim, cada autor tinha um número de páginas específico, 7 páginas para cada autor, então eu poderia usar um conto, poderia publicar várias poesias, crônicas, e aí encaixou exatamente no espaço, assim, né, que é um conto também de 7 páginas. E aí foi basicamente isso. Depois teve também a sessão de autógrafos, né, e uma roda de conversa lá na Livraria Caminhos. Bom, e tu também tem um canal no YouTube, né, que tu apresenta, são vídeo poesias, né? Como é que surgiu assim o canal? Como é que veio a ideia? Como tu te prepara para manter ele atualizado? São poesias autorais, né? Sim. O canal do YouTube, na verdade, é mais um hobby, assim. Eu acabo... Basicamente, assim, eu já tinha o canal no YouTube para outras produções, assim, jornalísticas mesmo, no tempo que eu trabalhei numa emissora de TV, então o canal estava meio parado há muitos anos, assim. E aí eu produzi alguns vídeos com as minhas poesias no Instagram. Também de uma forma bem descompromissada, assim, né, tentando buscar um enquadramento um pouquinho diferente, aquela coisa de usar filtro preto e branco, né, buscando um pouco mais essa melancolia que às vezes tem nas poesias. E aí eu pensei, não, por que não publicar no YouTube para chegar a mais pessoas também, porque ali no Instagram, às vezes, os stories, eles passam muito rápido, tem um tempo determinado, né? E aí eu comecei a gravar para o YouTube mesmo, assim, aí... Mas é algo bem simples, tento fazer, né? Eu mesmo faço com o celular, assim, buscando, né, mostrar mais a poesia, e penso que tem essa coisa... digamos assim, a interpretação, né, o tom de voz que tu vai dar, ou como tu vai interpretar, influencia muito, assim, porque, claro, a poesia em si, ela traz aquele ritmo, traz o conteúdo, mas
dependendo de como a gente interpreta ela pode dar mais emoção, mais ênfase, né? Enfim. Então, no momento, assim, eu não estou tendo uma periodicidade para publicar, mas eu publiquei uns 3 ou 4 videopoemas, assim, nessa tentativa, assim, de chegar a mais pessoas, de ter feedback, né? Algumas pessoas dão alguns retornos, assim, de que gostam, de que se identificam com alguns textos, né? Tem pessoas que acham muito melancólico, enfim. Então, e aí depende muito também da produção, né? O que eu quero mostrar naquele dia, assim, que eu quero produzir. Mas é um contato com o público, né? Sim, com certeza. Uhum. Bom, e tu escreves, assim, todos os dias? Tu tem uma hora definida? Essa é a hora de escrever ou não? É quando vem a inspiração? Como é que funciona a tua rotina? Eu não tenho o hábito de escrever diariamente, assim. Acho que seria o certo em vários cursos que a gente faz e pelas coisas que eu estudo também, assim, pelas teorias que eu estudo. O melhor seria produzir todos os dias, nem que seja 10 minutos por dia, assim. No momento, o que acontece? Como às vezes eu me volto mais para as produções das oficinas de escrita, né? A estudar mais teoria literária, a trazer exercício, atividades, enfim, eu acabo deixando um pouquinho de lado, assim. Então eu produzo umas 2 vezes na semana, 3 vezes. Aí geralmente, assim, vem alguns insights, né? Algumas ideias para produzir, aí se no momento não posso, tô na rua, por exemplo, me dá aquele insight, eu anoto e deixo para escrever depois, né, quando chego em casa e tal, naquele momento de silêncio. Cada pessoa tem seus processos criativos, assim, tem gente que prefere escrever com música, tem gente que consegue escrever na rua. Eu prefiro escrever em silêncio, assim, sem música, nada, né, meio fechado, assim, para poder realmente me concentrar e deixar a escrita fluir de uma forma mais tranquila, assim. Mas é basicamente isso, umas 2 ou 3 vezes na semana, escolho alguns temas mais como ou um insight ou algum tema que esteja muito forte, assim, né? E aí produzo. A gente já falou um pouco, né, aqui, tu te dedicas também a ensinar outras pessoas a desenvolver melhor a escrita, né, escrever de uma forma mais criativa. Como que surgiu isso, né? Como é que surgiu esse nicho de interesse? Então, ali por 2015, 2016, eu comecei a estudar mais, de uma forma mais profunda, assim, buscando as teorias literárias, né? Teoria literária, escrita criativa. E foi aí que, estudando, tendo bastante material, assim, surgiu o convite da Maria Jaguna, que é terapeuta e tinha um espaço aqui em Bagé que se chama Madre Terra. Bem nessa época que eu estava estudando, ela me convidou, tu não quer vir fazer alguma atividade, dar algum curso aqui no espaço? E eu pensei, eu já estou estudando, né? Na época eu estava buscando alguns cursos e também segui o mestrado, assim, nessa área. E então eu estava com bastante material. Eu falei, olha, eu poderia dar um curso de escrita, né, de escrita criativa. E aí começaram as primeiras turmas, assim, no início, lá no Madre, né, eram módulos, assim, de 6 encontros, 10 encontros e se encerrava. Com o tempo eu comecei a perceber que tinha realmente mais interesse, assim, de dar continuidade, né, de que só um módulo não daria conta. Aí eu comecei a dar as aulas por semestre, assim, né. Depois o espaço, né, a Madre Terra acabou fechando e aí a gente criou a Casa Pitanga, né, faz 1 ano e meio. Eu, a Cássia e a Janaína, a gente se uniu as 3, as 3 trabalhavam no mesmo espaço, no Madre Terra. Como precisou fechar, a gente se uniu para criar a Casa Pitanga, assim. E aí a gente continuou com as oficinas, né? Eu com as oficinas de escrita, a Cássia com as aulas de yoga e a Jana com as aulas de arte, né? Desenho e pintura. E aí eu continuei dando essas oficinas, assim, semestrais, né? Enfim, geralmente tem duração de 1 ano, 1 ano e meio, assim, as oficinas. E aí nas oficinas a gente trabalha assim com produção literária, voltado a conto, poesia, crônica, autobiografia, autoficção, metaficção, então mini-contos, microcontos. Às vezes tem subgêneros, às vezes são só elementos, né? Então, fluxo de consciência é uma técnica que se usa. Então, a gente vai se aprofundando nesses elementos e cada um buscando o seu estilo. Mas é aquela... A minha ideia é sempre assim, abrir esse leque de possibilidades para cada um descobrindo qual é o seu perfil, assim, o que gosta mais de produzir, gosta mais de poesia, gosta mais de crônica, conto. Tem gente que se identifica com todos, tem uns que vão mais para um caminho só. Mas o interessante é que daí nas oficinas se pode fazer as atividades, né, de desbloqueio criativo, que a gente chama, que são atividades criativas que tem um pontapé inicial sempre. E sempre buscando, assim, esse início, né, então dar um início e não apenas esperar, assim, não, vou esperar ter um insight, uma inspiração para escrever, assim, tem um desafio literário sempre, né. Então eu mostro os textos, trago a questão do gênero textual. Em alguns momentos tem a questão do debate de conteúdo também, assim, né, voltado a problematizar alguns conteúdos. Então eu tento unir os dois também. E a partir disso, depois a segunda parte da aula é voltada à produção mesmo, à parte prática, assim, né, de exercitar a escrita. E são turmas bem heterogêneas, né? Sim, bem heterogêneas. A partir dos 13 anos,
até, aí não tem idade máxima, assim, né? Tem alunos de 50 e poucos, 60 e poucos, e de todas as idades, todos os gêneros, assim, né? Só o único pré-requisito é gostar de escrever, assim, gostar de criar, de produzir ficção, né? E não ficção também, que tem alguns textos que a gente trabalha como perfil, textos autobiográficos que são não ficcionais, assim, né? Literatura de não ficção. Jornalismo literário tem uma oficina também que eu trago, que daí eu abordo isso, né? Tanto o jornalismo literário em si como o perfil e alguns outros textos assim, que dá para produzir mesmo não sendo jornalista, né? Porque tem muito isso também de... E o resultado, né, dessas aulas é o fanzine Artefato e Palavras, né, que já está na 3ª edição. Como é que é feito esse fanzine? Como é que são selecionados os textos? Então, geralmente, uma vez no ano, a gente reúne, assim, eu sempre peço que os alunos, as alunas me enviem os textos deles, né, porque a gente faz sempre em aula, então é algo mais orgânico mesmo. Não tem uma obrigatoriedade de me entregar no final, ou de eu ficar sempre com esses arquivos, assim. Então, eles fazem uma pré-seleção dos textos que eles mais gostaram, assim. Então, eu peço sempre, assim, que eles escolham poesias, mini-contos e crônicas. Então eles me enviam de 3 a 4 textos cada um deles e aí geralmente eu seleciono 2 textos, assim. Então passo pela parte da revisão, eu faço uma revisão prévia, assim, e vou selecionando, né, 2 textos, 2 a 3 textos de cada participante. Depois eu monto o fanzine e aí a gente sempre se reúne, assim, consigo reunir todos, né, porque às vezes são várias turmas, horários diferentes. A gente reúne e faz a parte das colagens mesmo, né, que daí a capa, a parte da ilustração de cada poesia, eles mesmos fazem, né, como eles querem, assim, para ilustrar a própria poesia, o próprio conto. E aí a gente faz com essas colagens de revistas, assim. Depois são feitas as cópias, né. Geralmente, assim, é feito de uma forma também orgânica, que a gente faz uma vaquinha, reúne todo mundo, assim, cada um paga um valor. Essa última edição, a 3ª, teve 2 pessoas que contribuíram, assim, então a gente abre para quem quer contribuir como apoiador, né, como, enfim, patrocinador, com qualquer valor, né? E aí depois a gente faz as cópias em preto e branco, né? Mas a gente tenta fazer algo, uma estética parecida com literatura de cordel, assim, então as cópias são preto e branco, mas tem as folhas coloridas, assim. E é isso, assim, agora esse ano a gente já está começando a organizar a 4ª edição, né? E tu tens planos literários para o futuro? Então, tenho. Por enquanto eu tenho o blog, né, onde eu publico alguns textos, assim. Mas eu penso entre esse ano, né, e o ano que vem, publicar realmente um livro, assim, daí reunir vários contos, crônicas e poesias, prosas poéticas também. E aí publicar um livro mesmo impresso, né, físico, assim, esse é o plano para entre esse ano e o ano que vem, assim. Então, começando a me organizar e me planejar para criar o hábito porque a ideia é pegar textos que eu já tenho, né, guardados e escrever novos, assim. Então, essa é a ideia. E, bom, a gente sempre finaliza, né, pedindo para o nosso convidado uma dica de leitura para os nossos telespectadores. E qual é a tua dica de leitura? Então, um dos livros que mais me marcou, assim, agora em 2018, foi O Conto da Aya, da Margaret Atwood, que é um livro distópico, né, traz uma sociedade distópica, que fala da questão da perda de direitos das mulheres, assim, e muitos elementos ali estão muito presentes na nossa rotina, só que, claro, né, por ser uma distopia, ela mostra de uma forma bem exagerada, digamos, mas nada muito longe das nossas realidades, assim. Então, eu indico o Conto da Aya principalmente como leitura problematizadora, assim, para a gente pensar e ficar atenta, principalmente nesses tempos, assim, sombrios que a gente está tendo que encarar em relação à cena política, né. Então, acho bem interessante, assim, essa leitura. E essa leitura que eu indico, assim, porque me marcou bastante, é uma leitura, ela é fácil, ela flui, só que ela é densa no sentido de conteúdo, assim, a história em si é muito dramática, né, em primeira pessoa, então a personagem traz aquela rotina dela de uma forma bem visceral, bem dolorosa mesmo, né, mas acho que é aquelas dores que a gente tem que encarar na literatura para poder problematizar e pensar sobre a nossa vida, assim, sobre as nossas questões enquanto mulher, principalmente, né, e pensar nos nossos direitos, né, e como... Enfim, como que as coisas estão caminhando, né? Então esse tem muitos livros, muitos autores para indicar, assim, mas esse foi um dos que mais me marcou das últimas leituras, assim. Tá bem, muito obrigada então, Gil, por ter batido esse papo literário conosco. E nós voltamos no próximo domingo, a partir das 7 horas da noite. Tenha uma boa leitura!